Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, advogadas, advogados. Meu nome é Luiz Rogério Barros e este é mais um episódio do podcast 181 da sua subseção de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, doutora Tatiana Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e doutora Simone Patrocínio, que é a nossa diretora tesoureira. Hoje eu converso com ele, Dr. Alexandre Oguzuko, e o nosso tema são as prerrogativas da mulher advogada vítima de acesso. Dr. Alexandre Oguzuko é advogado especialista em direito tributário. A sua formação tem aqui Centro de Extensão Universitária, sob a coordenação do Dr. Ives Ganda Martins. É professor de direito tributário. Dr. Alexandre Oguzuko, advogado, foi coordenador do curso de Direito da Universidade de Sorocaba, foi presidente por 2 mandatos da OAB de Sorocaba. Também foi presidente da Comissão da Assistência Judiciária da OAB de São Paulo, diretor da CAASP, conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Doutor Oguzuko, muito bom dia. Para os nossos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse podcast fica gravado aí nas nossas redes sociais. Olha, é uma honra, é um prazer receber Vossa Excelência aqui nesse nosso episódio do podcast. Muito bom dia a todos e todas que nos assistem. A honra é minha, Luiz, estar aqui na OAB de Carapicuíba, na subseção de Carapicuíba, atendendo um convite do presidente Paulo Kissi e rever o amigo aqui dos bons tempos da Lapa. É uma satisfação estar aqui e atender um chamamento, um pedido, que é mais um chamamento, uma convocação desse grande presidente Paulo Kissi. Obrigado, doutor Oguzuko. Olha, eu estou muito feliz aqui porque foram bons tempos, né? Uma atuação muito importante lá na OAB, na CAASP, nas subseções, nas prerrogativas, tivemos bastante contato. Eu queria que o colega falasse um pouco aí sobre sua trajetória profissional. A minha trajetória profissional começa no ano de 1991, quando eu ingresso na Faculdade de Direito de Sorocaba, me formo em 95 e já logo no ano seguinte eu vou para a advocacia tributária, né? Bem antes disso, né? Entrei na faculdade em 1991, já no mesmo ano consegui um estágio e no segundo ano fui trabalhar com um colega veterano e partimos para a área do direito tributário. Depois fundamos a nossa sociedade, que era Chocari Oguzuko. Meu primeiro sócio, infelizmente, faleceu. E hoje estamos aí com o Oguzuko e Blay, completando quase 30 anos de escritório. Na Ordem dos Advogados do Brasil, eu ingressei no ano de 1997, quando o presidente da subseção de Sorocaba me chamou para presidir uma comissão de legislação. Ali, pela OAB de Sorocaba, eu passei pela Comissão de Legislação, depois fui presidir a Comissão de Prerrogativas, presidi a Comissão de Ética e Disciplina. Naquela época ainda não existiam os tribunais regionalizados, era a Comissão de Ética e Disciplina. E depois, no ano de 2010, eu concorri, fui eleito presidente, me reelegi presidente. E neste período em que comecei a presidir a subseção de Sorocaba, aproximamos da seccional e começamos a exercer também cargos na seccional. O maior maior desafio foi na Comissão de Assistência Judiciária. Todos nós sabemos como essa comissão é importante, como ela é difícil, né, de ser administrada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Acumulei o cargo de presidente da OAB de Sorocaba com a de assistência. Depois integrei a chapa como diretor secretário adjunto da CAASP. E depois dali para o Conselho Federal, onde também tivemos a honra de presidir a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Então é uma jornada ininterrupta de 1997 até
o ano de 2021. Um longo trabalho, hein, Luiz, né? Um longo trabalho, uma grande ficha de serviços prestados à nossa entidade. Doutor Uguzoco, conta um pouco mais para a gente a sua experiência especificamente como presidente da subseção de Sorocaba. É uma experiência muito legal, né? Porque é na subseção que as coisas acontecem, né? A advocacia, ela tem na subseção o apoio institucional que precisa para exercer a sua profissão. Quanto mais e melhor estruturada a subseção, melhor a advocacia local. Então, nós sempre tivemos essa convicção. E quando nós concorremos, eu tinha a Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente, né, a defesa da advocacia e também a defesa da cidadania. E estruturamos a administração da OAB Sorocaba nesses dois pilares, que era importante você voltar para o mundo corporativo, para a corporação, para o trabalho, enfim, do advogado e da advogada, sem perder de vista o contexto histórico da ordem nesta defesa da cidadania brasileira, do Estado democrático, da cidadania, da democracia do Brasil, né? A ordem tem papéis importantíssimos no curso da história brasileira e ela sempre participou das principais revoluções neste campo da cidadania e da democracia no nosso país. E, portanto, nesses dois pilares, olhando sempre para a profissão da advocacia e também para a cidadania, nós desenvolvemos um trabalho lá por 6 anos, né? Sem contar que Sorocaba já com mais de 5.000 advogados, precisava de uma nova estrutura e começamos a dialogar muito com o presidente da época, o presidente, o querido amigo Marcos da Costa, né, para que nos olhasse com uma visão futurista. E desenhamos o projeto de uma nova sede, ela foi implementada. Sorocaba hoje tem uma das melhores sedes da ordem do interior do estado de São Paulo, está muito bem estruturado, né? Naquela época ainda nós tínhamos um outro pilar importantíssimo, coisa que o tempo vai cuidando de minorar, mas era o ensino, né? A Escola Superior da Advocacia, que foi fundada na gestão Aprobato, que chegou com força no interior do estado de São Paulo. A OAB Sorocaba era muito atuante nessa questão da ESA, né? Tínhamos a CAASP também, que é separada da cidade. Foi um desafio muito legal, Luiz. Esse diálogo constante com o advogada, com o advogado, faz você aprender muitas coisas, mas, sobretudo, faz você compreender a advocacia, as suas felicidades, as suas dificuldades e se dispor voluntariamente a trabalhar para melhorar esse cenário. É bem verdade que a gente não transforma o mundo, mas nós vamos plantando sementinhas e se essas sementinhas forem boas, este mundo será fatalmente no futuro transformado. E é isso que eu vejo observando da Ordem dos Advogados desde a sua fundação. A Ordem ela é administrada por pessoas que plantam as suas sementinhas e hoje nós estamos aí na maior instituição civil do Brasil. Bacana, doutor Kuzuko, uma jornada, uma história muito bonita. Eu sou questionado algumas vezes, doutor Alexandre, por jovens advogados. Doutor, é difícil chegar à presidência de uma subseção, um cargo de diretoria, que muitos que nos assistem são jovens advogados. E eles sempre se questionam, como é que eu faço para um dia estar presidente ou vice-presidente, integrar os quadros da ordem como gestor? Não, integrar os quadros da ordem como gestor não é fácil, porque tem um processo eleitoral. Mas, para quem quer seguir neste caminho, a primeira coisa que ele tem que se perguntar é por quê? Por que eu quero ser diretor de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil? Esse querer tem que ser um querer coletivo, não pode ser um querer individual, na minha opinião. Porque é um período em que é um período em que aquele profissional vai se doar para as coisas da advocacia, né, para as coisas coletivas da advocacia e sem remuneração. É um trabalho voluntário. Como todo trabalho voluntário, ele precisa ter este dom, né, este querer fazer por alguém ou fazer para alguém sem nada receber em troca. Esta é a primeira pergunta. Por que eu quero? A segunda pergunta, eu tenho capacidade de fazer isso? Todos têm e precisam aprender.
A minha jornada de ordem começa numa comissão, até chegar à presidência. Então, são bons anos aí, né? De 1997 até 2010, eu trabalhei muito nas comissões da OAB de Sorocaba para compreender o que é essa instituição, né? E não há outra forma mais fácil de quem quer participar da ordem entrar para as comissões, porque elas são abertas, elas são democráticas. Nenhum presidente barra, pelo menos que eu conheci durante toda essa jornada, um jovem que queira ingressar nas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que a porta é esta, né? E a partir dali interagindo com as demais figuras que representam a instituição, a advocacia, e ele vai compreender o que é a ordem, e se ele tiver o dom, ele vai disputar, ele vai ganhar e vai administrar muito bem a nossa instituição, como ela tem sido administrada durante todos esses anos. Doutor, os desafios como gestor de ordem são imensos. Eu teria aqui N casos para citar, N desafios quando estive à frente da subseção da Lapa, tanto como vice-presidente, como também como presidente. Colega, conseguiria citar agora para os nossos internautas 1, 2 ou 3 casos marcantes quando esteve à presidência da subseção de Sorocaba? Vamos dividir duas partes aí, Luiz. O primeiro desafio administrativo. As subseções, elas não têm autonomia financeira, né? Mesmo o presidente Caio, presidente do interior das subseções, não conseguiu dar a elas autonomia financeira. E isto traz para os presidentes um grande desafio. Desafio de obter receitas para realizar alguma coisa que ele pretenda ali, né, no seu núcleo. Este desafio, eu acho que o Brasil precisa discutir isso, porque eu acredito que a maior e a mais importante unidade da Ordem dos Advogados é a subseção. O primeiro e o pronto atendimento ao advogado acontece no local onde ele trabalha. E onde ele trabalha, quem o representa é a subseção. E ela precisa chegar a um bom termo para ter esta autonomia financeira, né? O segundo grande desafio que nós enfrentamos, né, é as relações da advocacia. Primeiro, a relação com o mercado. Hoje a gente vive um mercado saturado, todos nós sabemos, nós somos o país com o maior número de advogados do mundo, uma concorrência brutal, né, e falta de espaço. Ficamos muito tristes nesses anos todos com aqueles jovens que começam a profissão e não conseguem desenvolvê-la, né, e no meio do caminho desiste dessa profissão. Nós ficamos muito tristes quando nós observamos que aquele jovem que se formou, estudou tanto para passar na Ordem dos Advogados do Brasil, nem sequer começou a advocacia e já no meio do caminho dela desistiu. Este é um desafio para o presidente, porque todos irão olhar para a Ordem como uma instituição que poderia fomentar o mercado de trabalho. Aliás, vai começar a campanha eleitoral e isso estará certamente nas campanhas eleitorais. Mas não de forma demagógica, mas eu acho que esse é um grande desafio, de gestão para quem preside uma unidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa relação com o mercado. O segundo desafio são as relações institucionais cada vez mais desgastadas no nosso país, né? Eu já vou completando 30 anos de profissão. A relação dos advogados com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os juízes, com os promotores, com os delegados e com outras autoridades, né, os advogados públicos, eram outras da que eu estou vendo acontecer agora, né? É uma relação de duas vias, tanto de lá como de cá, desrespeitosa, mas às vezes que chega às vias de fato, né? Este é um desafio enorme, né? Acrescente-se a isso, some-se a isso, a má estrutura do nosso Poder Judiciário brasileiro, o ambiente de trabalho do advogado, né? O advogado não é um juiz, não é um Ministério Público, não é um delegado, mas ele trabalha nos fóruns, ele trabalha lá agora nos prédios do MP, separados dos fóruns, nas delegacias de polícia. E as estruturas dessas unidades estão cada vez piores, né? Nós precisamos olhar para isso. Processo lento, falta de serventuários, falta de juízes,
falta de promotores, ausência de promotores. As delegacias, não preciso nem falar, Luiz, não basta a gente viajar ao entorno, basta viajar no estado de São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, você tem uma noção dessa péssima estrutura. Se viajarmos para fora de São Paulo, então aí você tem a dimensão real do problema. Então, nós precisamos começar a ter um diálogo melhor com esses poderes para levar a eles, de fato, o anseio da advocacia. Né? O que a advocacia quer? A advocacia quer um poder judiciário que julgue um processo em tempo razoável, né? Não que julgue processo em tempo rápido, porque processo, nós sabemos, a entrega da justiça, ela é demorada. Né? Não é que ela é demorada, ela requer todo um protocolo de ampla defesa, de contraditório, até formar a convicção do magistrado sobre quem tem aquele direito. Né? Mas nós precisamos encontrar um termo razoável. Não é razoável, por exemplo, que um despacho de alimentos provisórios demore 18 meses para sair. A criança já morreu, ou aquele que precisa do auxílio corre o risco de morrer. Isso não é razoável. Não é razoável que nós tenhamos, nesta transição pela qual estamos passando, um modelo escondido. Nós não sabemos se o Poder Judiciário hoje trabalha de forma híbrida, se trabalha de forma presencial ou se trabalha de forma virtual. Né? As pessoas estão se escondendo, né, dentro desta realidade trazida pela pandemia, dessa nova realidade, desse novo perfil trazido pela pandemia, para deixar de atender a advocacia. Você tem muitas dificuldades hoje, eu tenho, de marcar despachos com juízes, com desembargadores, com promotores de justiça e até mesmo, às vezes, bem menos, com delegados. Nós estamos enfrentando dificuldades enormes para conversar com fiscal de renda, a Receita Federal não te atende, a Receita Estadual não te atende. Os procuradores do Estado, os procuradores federais não te atendem. 6 meses para marcar uma audiência com o procurador responsável por transação tributária. Não é possível isso acontecer. Né? Esse sistema está absolutamente equivocado. E a Ordem dos Advogados do Brasil precisa colocar luzes no problema e com eles construir uma solução. É preciso que, sem dúvida, a tecnologia ela vem para melhorar, para facilitar a nossa vida, não para piorar. E ao meu sentir, ao mesmo tempo em que ela conseguiu avanços no desenvolvimento do Poder Judiciário brasileiro, né, ela também trouxe muitos atrasos. E um desses atrasos é essa forma escondida de trabalhar. Eu me escondo na tecnologia para não atender aquele que eu tenho que atender, que é o cidadão por meio do seu advogado. Outras que são difíceis para um presidente de subseção são as relações políticas da cidade. Porque a ordem, quando sai em defesa da cidadania, do Estado democrático, da democracia, ela dialoga com os vereadores, com o prefeito, com situação, com oposição, com direita, com esquerda, com MST, com grileiros, enfim. Este é o grande desafio da ordem, né, de um presidente. Esse é um terceiro grande desafio de um presidente. Ter equilíbrio para, diante das ideologias que se põem, e no mundo polarizado de hoje está cada vez mais desafiante, cada vez mais difícil exercer esse papel, ter equilíbrio para você conseguir tirar a sua ideologia para enxergar a Constituição, a lei, como elas são, e dialogar com esses poderes naquilo que a sociedade demanda dela, a ordem. Tem muitos outros, mas eu ficaria só nesses 3, relação de trabalho. É uma angústia muito grande ver um mercado sufocado, muitos profissionais sem trabalho, relação com as instituições jurídicas cada vez piores no Brasil, e essa relação com o poder público que faz o presidente da subseção nesse momento de polarização ideológica. Perfeito, o doutor lembrou muito bem mesmo, que a tecnologia veio, auxiliou em muitas coisas, porém piorou, principalmente nessa questão das relações humanas, onde
todos nós, advogados, estamos sofrendo muito, não conseguimos marcar um despacho, as pessoas se escondem atrás da tecnologia. Enfim, como que o colega vê o aviltamento das nossas prerrogativas, porque aumentou drasticamente o abalo às prerrogativas do advogado. Como é que o colega vê a questão do desagravo atual? O desagravo ele vai perdendo importância no contexto, né? Por quê? Porque nós não compreendemos as mudanças de paradigmas, né? O desagravo ele era realizado na forma tradicional quando nós tínhamos poucos advogados, quando as pessoas se conheciam, né? Você sabia o nome de cor do juiz, do promotor, do delegado, o juiz e o promotor sabia o nome dos advogados. Hoje não, né? Então, esse desagravo precisa ganhar uma nova forma, né? E qual é esta nova forma? É viralização pela internet, pelas redes sociais. O desagravo precisa ganhar força nas redes sociais, porque aí sim as pessoas que estão inseridas nesse contexto, todos nós estamos inseridos em redes sociais, não há como fazer isso, se sentirão acolhidas. Aquele desagravo feito no auditório das nossas sedes, para pouquíssimas pessoas, porque ninguém vai mais lá na sede para ouvir um colega desagravar o outro, né? Esse não tem mais nenhum sentido. E o desagravo ele precisa ser um instrumento, né, de defesa da advocacia, mas não só isso. Ele precisa ser o primeiro de uma série de instrumentos de defesa da advocacia. Eu vou dar um exemplo de um caso grave que nós atuamos em Brasília, no estado de Goiás, quando um advogado foi espancado em via pública por um policial militar. Aquela situação gerou uma comoção na advocacia, nas redes sociais. Rapidamente, o Conselho Federal, junto com a seccional de Goiás, promoveu o desagravo, mas não parou ali, né? Logo na sequência, foi distribuída uma ação civil pública contra o estado de Goiás por dano moral coletivo à advocacia. Era um momento eleitoral e com muita tristeza eu vi algumas críticas. Com muita tristeza não, mas não posso dizer isso, mas como é que pode um advogado postar lá? A OAB quer ganhar dinheiro em troco das lesões que o colega sofreu em via pública, não é? É um total desconhecimento sobre esse tema, Luiz, que chama a atenção, né? Talvez pela demagogia política que vai se entranhando na ordem, etc. Essa ação civil pública que nós propusemos no estado do Goiás tinha duas situações, né? Duas intenções. A primeira, formar um protocolo de atendimento, e é isso que nós precisamos, ao meu ver, quando o advogado se identifica para qualquer autoridade policial, como ele deve ser tratado pela autoridade policial. Que o Estado editasse um provimento estabelecendo as regras desse tratamento, né? Quais são as prerrogativas que o advogado tem, quais são os limites da autoridade policial e etc. Porque a partir dali nós teríamos um documento para dialogar com o estado de Goiás inteiro para que aquilo não se repetisse. E segundo, uma condenação, que se fosse eu o autor da ação, o advogado da ação, eu colocaria de 100 milhões. Né? Mas o presidente achou muito, 1 milhão tá bom. Né? Mas por que esse dinheiro? Esse dinheiro na verdade, uma parte do orçamento público que será destinado às ações de defesa das prerrogativas. Administrado por quem? Pelo próprio Estado, não pela ordem. Né? A ordem pode participar ali. Nós vamos ter que fomentar um curso de prerrogativas em todas as unidades da Polícia Militar do Estado. Né? Um exemplo. E aí vai se desenvolvendo aquelas atividades que se chega em comum acordo com o Estado para proteção e afirmação das prerrogativas. Eu vejo o desagravo hoje como algo muito incipiente. Incipiente não, como algo que não tem mais efeito. O desagravo é o primeiro instrumento, é a primeira reação da ordem e ela tem que ser rápida, porque desagravo tardio não é desagravo. E segundo, além dele, nós precisamos acoplar outros instrumentos de defesa de prerrogativas. Nesse caso de Goiás, foi uma ação civil pública, mas que pode ser representação na corregedoria, representação no Conselho Nacional
de Justiça, no CNJ, no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP e etc. A advocacia, ela tem muito pouco conhecimento dos meios e recursos que ela tem disponível para defender as suas próprias prerrogativas. E a ordem muitas vezes vacila neste ponto porque não leva a contento não faz uso a contento desses meios de defesa das prerrogativas. Doutor Gozuco, eu acho que não só desconhecimento que os advogados possuem, mas também falta de interesse em nossa própria entidade. Como é que o senhor enxerga A minha isso? experiência, eu já participando de prerrogativas em Sorocaba, prerrogativas na seccional, no Conselho Federal, eu tenho a impressão, e aí é uma crítica aos políticos advogados da Ordem dos Advogados, não façamos das prerrogativas demagogia, discurso demagógico. É muito ruim. Eu já fiz isso, me penitencio. Né? É muito ruim. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil não vai substituir o advogado ofendido. Né? Sem o advogado ofendido, não é possível defender prerrogativa alguma. O advogado ofendida, faz parte desse processo de prerrogativas. Né? E é muito comum hoje, do Iapoque ao Chuí, nós escutarmos de colegas dizendo: não vou me defender porque eu tenho medo de ser perseguido, tenho medo, né, de ser perseguido pela autoridade. Ou quando de outra maneira, a OAB está aí para quê? Né? O que a OAB vai fazer? Né? Eu fui ofendido nas prerrogativas, o que a OAB vai fazer? Ora, uma coisa não anda sem a outra. Né? É preciso ter a coragem do ofendido em querer se defender. E é preciso o apoio institucional. É verdade que em alguns momentos falta esse apoio institucional e historicamente o colega se sentindo abandonado, se sentindo isolado, não levou adiante a sua pretensão de corrigir determinados fatos. Mas nós precisamos retomar essa simbiose. As prerrogativas são aviltadas porque falta esta simbiose. A advocacia tem que ter a coragem de reagir e a Ordem dos Advogados do Brasil tem que ser cada vez mais, como eu poderia dizer, né? Ela precisa ser eficaz, rápida, eficaz e estar de prontidão para qualquer advogado, do mais desconhecido até o mais famoso. Muitas vezes nós só defendemos os famosos, mas porque os famosos gritam. Os advogados famosos são aqueles que conhecem as suas prerrogativas. E são aqueles que sabem utilizar os meios processuais de defesa das prerrogativas em seu favor. Aquele colega menos famoso precisa aprender isso também como aqueles, né? Para que não fique essa impressão. Sempre que um figurão da advocacia é ofendido lá em Curitiba com o Sérgio Moro, a OAB está lá defendendo. Né? Mas e aquele colega aqui de Carapicuíba, no fórum de Carapicuíba, né, desconhecido, por que a OAB não defende? Né? Tem esse que ser não. O bom advogado, e só se faz bom advogado, só se faz famoso, porque, além da advocacia, entendeu e sabe defender suas prerrogativas. E a situação parece que fica mais crítica ainda, doutor Gozuco, quando falamos da mulher, as prerrogativas da mulher. Na mulher é uma situação, Luiz, que eu tenho acompanhado isso. Eu não tenho um lugar de fala para falar sobre mulher, né? Mas o que eu tenho são experiências, por ter presidido a Comissão Nacional de Prerrogativa, e daquilo que eu estou enxergando e que vem acontecendo. No Conselho Federal, por exemplo, nós tivemos 2 casos emblemáticos. Duas advogadas no estado do Piauí foram contratadas para defender uma mulher num processo de separação. O homem indignado, né, o varão indignado, não só atacava a ex-esposa, a esposa em processo de separação, mas começou a atacar as advogadas nas redes sociais. Né? E eu me lembro de ter lido determinados prints de postagens contra os advogados, ficaram indignados. E foi um daqueles desagravos que
que nós concedemos de ofício, né, desagravo de ofício, liminarmente, né? Fomos ao estado do Piauí, a socorro daquelas advogadas e etc. Outras medidas foram tomadas pela seccional do Piauí nesse processo de assédio. Depois passamos pelo estado de Alagoas, né? Também uma advogada contratada por uma mulher num processo de divórcio, num determinado momento foi abordada pela parte contrária, pelo varão, na frente do fórum, né? E ele já vinha agredindo, ofendendo o advogado, o trabalho do advogado em outras passagens. Neste caso, não me lembro se foi por rede social, mas pelos ciclos, né, de amizade e etc. E a advogada estava preocupada com essa reação violenta daquele varão. Aí um dia, chegando no fórum, o que acontece? Ele chama a advogada: doutora, sabe aquele acordo que a senhora propôs? Eu estou propenso a aceitar. Vamos conversar? A advogada de longe vem se aproximando dele. Quando vai chegando perto, ele saca um revólver e dispara contra a advogada. A bala não pega na advogada, mas pega no estagiário da advogada, que era namorado, né, companheiro da advogada naquele momento. E mata esse, mas a bala era destinada a advogado. Né? Um outro caso, na cidade de Sorocaba, mesma situação. Uma advogada defendendo uma mulher num processo desgastante de divórcio, guarda de filhos e etc. Até que um dia nós estamos passando por uma avenida central de Sorocaba, tem um outdoor, né? Outdoor, com palavras agressivas à advogada, à juíza e à promotora. Ali foi além, era para direcionar a advogada, a juíza e a promotora. E aquilo chama atenção, vamos ver o que está acontecendo nas redes sociais, um processo de assédio sem precedente na cidade, sem precedente na advocacia. Agora, recentemente, novamente, uma outra advogada, também defendendo os interesses de uma mulher no processo de divórcio, tem lá a parte contrária postando vídeos no Instagram, ameaçando a advogada, as filhas da advogada, né, num gesto criminoso, né, horrendo. Este modus operandi, esta forma que eu chamo de assédio, tem crescido, né? A gente tem visto crescer, nós temos visto crescer entre nós. E é preciso, acredito, tomar umas medidas, né? Ouve-se falar em ouvidoria, mas ouvidoria, ao meu ver, não funciona, né? Melhor seria uma rede de acolhimento. Porque o que nós percebemos também, acompanhando esses casos, é de que a mulher advogada se sente totalmente desamparada, ela não sabe o que fazer, né? A mulher advogada não sabe o que fazer. Se ela vai numa delegacia, né? Se ela vai na Ordem dos Advogados do Brasil, se ela vai no Ministério Público, aquilo me parece ser tão grave contra o trabalho, contra a profissão da mulher advogada, né? Que ela fica em choque. E nós precisamos, na Ordem dos Advogados do Brasil, trocar esse negócio de ouvidoria por um sistema de acolhimento, em que a mulher tem certeza de, assediada no exercício da advocacia, ela terá amparo na ordem. Por que rede de acolhimento? Porque rede de acolhimento é complexa, porque você tem o acolhimento psicológico, né? Você tem aquele acolhimento moral que a instituição prestará, né? E a partir daí poderá desencadear todas as iniciativas para defender esta colega, né? E quais são elas? Desagravo, né? Não precisa de prova, esses assédios estão todos materializados nas redes sociais. E fazer desagravos instantâneos, né? Que viralizem, né? Para que o agressor perceba que aquela advogada não está sozinha, ela está amparada pela sua instituição. E digo mais, né? Todas as medidas que essa advogada tem que tomar em defesa dos seus interesses, dos seus direitos, inquérito policial, ação civil, né, de reparação de danos, ação criminal, ameaça ou outros crimes, a ordem tem que estar com essa advogada ali, né? Essa advogada tem que ter um assistente de defesa nomeado pela ordem para com ela trabalhar, né? Esta é a ideia, a melhor forma de se traduzir a ideia de procuradoria de prerrogativas, né?
Então, quando nós percebemos, né, que tem avançado, é que não deu tempo, porque ao final perdemos a eleição, não fomos para o Conselho Federal, mas isso já estava embrionário naquele momento, né? Não falarem de ouvidoria, mas falarem em acolhimento. E este acolhimento com essas medidas. Primeiro, apoio psicológico, moral para a colega, desagravo instantâneo e a assistência jurídica naquilo que se fizer necessário para defender os interesses daquela colega. Porque se não fizermos isso, nós teremos mais casos de agressões e de homicídios de advogadas pelo só fato de advogar o interesse de uma cliente ou de um cliente. É preciso ter um olhar para o que está acontecendo nesse momento no Brasil, para o que está acontecendo com o exercício da advocacia pela mulher e as agressões que ela vem sofrendo pelo fato de postular direitos em nome de alguém. Eu achei fantástico a sugestão do colega dessa rede de acolhimento, que já existem alguns modelos de redes de acolhimento. Um desses dignos projetos é o projeto Justiceiras, né, que funciona muito bem, e seria importante mesmo uma rede de acolhimento às mulheres que têm as suas prerrogativas aviltadas, principalmente a mulher vítima de acesso, que os casos parece que são todos os dias, a todo instante acontece. A impressão que eu tenho, Luiz, é que é isso que está acontecendo. Tem crescido, tem se avolumado, né? As redes sociais, sobretudo, não sei o que acontece, elas despertam no ser humano aquilo que ele tem de pior, né? E tem muitas colegas sofrendo com isso, né? E é preciso que a Ordem dos Advogados do Brasil, que essa é a instituição que eu acredito o advogado quer ver atuando desta forma, de forma rápida, eficaz, eficiente, né, na defesa dos nossos interesses. Eu acho importante, essa é uma sugestão que já veio no passado. Agora nós tivemos um caso recente em Sorocaba, que estou ajudando a colega advogada assediada, né, e levar essa mensagem adiante. Quem sabe todas as subseções, todas as seccionais, o Conselho Federal possa criar essa rede de acolhimento e de trabalho de defesa da mulher advogada assediada. Porque há outros assédios também, né? Esses foi o que eu acompanhei porque vem no campo da advocacia, né? No exercício profissional, prerrogativa e etc. Agora há outros, assédio moral, assédio sexual, né? Que a mulher advogada vem sofrendo de há muito no Brasil, né? Que precisa de um olhar atencioso da nossa instituição. Precisa mesmo, principalmente depois da pandemia, né? Parece que as relações humanas ficaram cada vez mais abaladas. Mas, doutor Okuzuko, como é que o colega enxerga a advocacia nos dias atuais, depois da pandemia? Eu enxergo, essa é uma pergunta difícil, né? Mas é uma advocacia nova, né? As pessoas estão reaprendendo a advogar. Por quê? Vem um novo provimento do Conselho Federal autorizando algumas iniciativas em redes sociais, né? Começaram aquelas tais lives que não acabam mais, né? TikTok, enfim. Isto tudo, aparentemente, é só uma forma que as pessoas veem de captar clientes, né? Que está lá no campo da deontologia, da ética e da moral. Mas eu vejo de uma outra maneira. É uma revolução da nossa advocacia. A linguagem utilizada pelos novos advogados e advogadas que valem dessas ferramentas das redes sociais é uma outra linguagem, é uma outra forma de se postar. E com isso vem aí visual law design e vem uma série de consequências que a pandemia acelerou esse processo de mudança. Eu dizia que isto seria inevitável, mas a pandemia acelerou de tal modo, né, que as pessoas perderam o medo de usar as redes sociais para falar da sua profissão e com isso estão revolucionando a profissão, né? As petições não são mais as mesmas, a linguagem não é mais a mesma, a forma de ver o direito não é mais a mesma, a forma de captar clientes não é mais a mesma. Então é uma advocacia, né, nova, né? Sem dúvida, em construção, mas com um paradigma, ao meu ver, totalmente diferente daquele que nós estávamos acostumados quando ingressamos na faculdade e nos formamos, né? Imagino para muitos outros, né? Eu tive um professor que advogava, né? Brilhante advogado, e quando veio o computador, ele fez a opção de não usar o computador, né?
E quando eu assumi a presidência da ordem, o presidente que me antecedeu, o Delgado, disse, olha, lá no fórum você tem que manter a máquina de escrever, a Olivetti. Né? Ó, aqui tem uma sala, tinha inúmeras caixas, dezenas de caixas de fitas de Olivetti, comprada para aquela máquina e para aquele. Né? Não para aquele, mas acabou se tornando para aquele advogado. Né? Para aquele, ele fez uma promessa de não usar o computador. Né? E aí veio, na minha gestão, o processo eletrônico. Foi implantado o ESAGE na minha gestão em Sorocaba. Então, os processos que eram físicos se transformaram em digitais. E encontrei com esse professor no corredor, advogado, agora estou me aposentando. Você está me aposentando, Guzuka. Brincadeira, né? Uma pessoa muito querida, está viva até hoje. Né? O professor Carmen, ele disse, você está me aposentando. Porque se eu fiz o juramento que não usaria o computador e não usei, né? Agora com o processo eletrônico acabou a minha função. Vou terminar os meus processos físicos e acabo a minha função na advocacia. Né? Essa modificação, ela vem. Né? Nós passamos por elas, né? Por várias dessas. Primeiro da máquina para o computador, do computador para o processo judicial eletrônico e agora para as redes sociais. Né? E isso muda fatalmente. Agora, a pandemia, não tenho dúvida, acelerou muito o processo. Eu acho que nem os mais otimistas, né, em relação à tecnologia imaginaria que nós implementaríamos audiências virtuais no Brasil da noite para o dia, como foi implementado. Né? Nem os mais otimistas imaginariam que o Conselho Federal pudesse mudar um provimento de ética rapidamente, como mudou, permitindo a advocacia dialogar nesses ambientes e nesses instrumentos. Então eu vejo sim uma advocacia em transformação e que nós precisamos nos adaptar a isso. É difícil, né? Os da minha geração, os da geração anteriores estão sentindo dificuldades em se adaptar a essas novas realidades. Eu olho uma postagem ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, e eu digo, outro dia conversava com o Luiz Eugênio lá de Orlândia, foi conselheiro conosco na gestão passada, ele estava me indicando aí um curso para fazer sobre isso e me mandou lá uma aula no YouTube. Eu falei, Luiz Eugênio, quantas infrações éticas tem em 1 hora de aula aí? O mundo é novo, Guzuko. É verdade. Eu estou ultrapassado. Eu preciso me atualizar. Isto, sem dúvida nenhuma, vem com a pandemia e muda drasticamente a nossa profissão, quer queira, quer não queira, muda drasticamente a nossa profissão. As audiências não são as mesmas, o que acontece nas redes não é mais o mesmo, o advogado não vai mais para o fórum virou, né, um fantasma, virou um mausoléu, né? Daqui a pouco, né, me lembro ali na Brigadeiro, aqueles castelinhos antigos, abandonados, amaldiçoados, do lado dos gabinetes do Tribunal de Justiça, não é isso? Tem lá Daqui a pouco os fóruns virarão isso, né? Então é uma nova forma de você ver, de você fazer a coisa, de você fazer a advocacia e que nós precisamos rapidamente nos inserir, senão vamos ficar para trás. E ficamos para trás mesmo. Né? O colega fez com que eu relembrasse aqui vários históricos, né, de colegas que pararam de advogar quando veio a implementação do processo eletrônico. Sim. As imensas dificuldades que os colegas tiveram. E é cada vez mais rápido. A transição da máquina de escrever para o computador teve um prazo. Do processo físico para o processo eletrônico, o prazo foi menor ainda. A revolução da internet, as audiências virtuais, quer dizer, está cada vez mais rápido mesmo. E o futuro? Eu não consigo prever o futuro, porque hoje falamos já da inteligência artificial. O futuro, ao meu ver, eu sempre defendi essa tese, que ele precisa de um olhar de regulamentação. Né? Sobretudo, dessa nova forma de você advogar num poder judiciário desregulamentado como está hoje. Né? Se nós formos ver, o Brasil, quanto tempo ficou debatendo sobre a virtualização das audiências criminais? Se nós formos ver, isso começa 15 anos atrás.
Aí é constitucional, não é constitucional, sobe, desce, recurso para lá, recurso para cá, tal, tal, tal. Aí vem a pandemia, não se discute mais, né? Inúmeros artigos de doutrina publicados contra as audiências virtuais no processo crime, com argumentos variados e etc. E muito bons argumentos. Então nós ficamos discutindo 15 anos, acho que a primeira vez que se alguém deu a ideia, olha, vamos parar de transportar presos e o juiz ouve o preso por internet e tal, isso que era 15 anos atrás, né? E olha quanto tempo demorou para se tornar uma realidade, né? Para que o CNJ publicasse um primeiro provimento lá regulamentando essa questão. Depois de debates no STF, no STJ, se não estou enganado, né? E quando veio a pandemia, a gente precisava fazer com que o Poder Judiciário funcionasse. E ele foi funcionando. E foram sendo criados formas de funcionamento que não têm previsão legal. As audiências virtuais não estão no Código de Processo Civil, né? Pelo contrário, né? Esses atos de realizar por internet, né, o juiz trabalhar em casa, fazer home office, não está na lei orgânica da magistratura. Então, o Brasil precisa parar, né, para olhar para o que está acontecendo e delinear o futuro de forma segura. Esta falta de norma sobre como as coisas acontecem tem gerado toda essa insegurança e essas dificuldades. Tecnologia é boa, facilita o trabalho, mas ela causa insegurança quando não tem regulamentação. E, sobretudo, né, inteligência artificial é um negócio que nós precisamos tomar muito cuidado, porque outro dia eu estava vendo aí, a pessoa pega o seu vídeo ali agora e transforma em qualquer coisa. Isso é o que mais me assusta. E, né, ainda mais num processo dialético como é o nosso, em que a prova testemunhal é ainda a principal prova na maioria dos casos que transcorrem na justiça, né? Virtualizar essas provas não é nada difícil nos dias atuais, e aí uma série de fraudes e outras coisas. Isto é assustador, né? Então nós precisamos parar, olhar para o que está acontecendo, corrigir algumas falhas e regulamentar para dar a todos que integram um pouquinho de segurança. Hoje nós não temos segurança. Os juízes trabalham em casa, nós não sabemos mais quem são os assessores desses juízes, onde eles trabalham, de que forma trabalham. E o papel do advogado é este, é fiscalizar o trabalho do juiz, do assessor, do serventuário. Eu me lembro que quando nós íamos ao fórum de Sorocaba, estava ali, tinha um advogado que ia todos os dias ao fórum, e com as fichinhas, porque eram aquelas fichinhas de cartolina, de papel pequenininha, ele carregava na pasta dela aquelas fichinhas dos processos dele. Todo dia ele parava no balcão, processo número tal, tá na datilografia, doutor. No dia seguinte ele voltava lá. Processo datilografia. Mas quando vai sair da datilografia? No quarto dia já tinha saído da datilografia. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Cadê o juiz? Quem é o juiz? Né? O que ele faz? De onde veio? Né? O que pensa? Esse é o nosso papel. Porque é esse cara que vai julgar os direitos dos nossos clientes. Né? Promotor, está no fórum, está trabalhando no fórum. Né? Quem é o diretor do fórum que coordena os despachos dos processos e etc. Né? E nós perdemos o controle disso. Não é que nós perdemos o controle, nós perdemos a noção dessas coisas. Hoje nós mandamos um papel friamente pela internet e recebemos aquele papel friamente também, né? E é uma forma muito fria de defender interesses e direitos no Poder Judiciário, né? A gente precisa de atenção. O Poder Judiciário tem que dar transparência. Aonde o juiz está trabalhando, né? Quem são os assessores do juiz? Nós não sabemos mais hoje, né? São concursados, são contratados, né? São comissionados, onde trabalham, que hora trabalham, com quem conversa, com quem dialoga, né? Porque, de outra maneira, terá privilégios aqueles que têm amizade com o juiz, com os assessores, com os promotores, e os que não têm ficam para trás. Então precisamos dar luz, pôr luz nisso aí
e eu acredito que nós precisamos regulamentar isso. Perfeito. Doutor Guzuco, com seus mais de 30 anos de experiência bem vivida na advocacia, fala para os nossos jovens advogados qual o conselho que o colega daria? Olha, primeiro conselho, tem que estudar, né? O direito parece fácil nos dias atuais, quando se vende resumos por cartolinas e etc., né? Tem que estudar. O modo não importa se eu tinha um aluno que era motorista de ônibus, ele não teve tempo para estudar, o professor fala, tem videoaulas agora, então ele colocava um fone de ouvido, em vez de escutar a música, ouvia aula de direito, hoje é advogado, né? É importante se dedicar aos estudos, saber que o direito ainda é uma ciência, né? O professor Lenin Steck fala muito bem sobre isso, é um cara que eu admiro muito, professor que eu admiro muito, e ele traz essa mensagem. O direito ainda é uma ciência. As pessoas, elas estão lutando para destruir essa ciência, mas ele é ainda uma ciência. Segundo, né, nos dias de hoje é preciso ter noção de empreendedorismo. Não adianta mais, no passado, bastava conhecer o direito material, o direito processual, né, que você conseguia trabalhar. Hoje, além disto, você precisa ter noção de administração do negócio que se chama advocacia, porque a advocacia se tornou um negócio, né? E é preciso dominar as redes sociais e fazer bons uso delas. Não há outra maneira. Mas, sobretudo, né, as formas mudam. O que a advocacia precisa mesmo, aquele que quer ser advogado ou advogado, precisa ter paciência. Porque a advocacia é uma profissão de fé. Aqueles que passam pelos primeiros duros anos, né, eles seguirão na profissão. Por quê? Começarão a vencer processos, começarão a receber honorários e etc. E ainda é assim, né? Mudam-se as formas, mas ainda é uma profissão de paciência, né? Porque os processos são lentos, né? E eu preciso entender que se eu me mantiver na advocacia nos primeiros anos, eu consigo deslanchar, né? Agora, muitos desistem porque não têm paciência, né? Não tem paciência. Concurso público parece ser uma coisa mais, né, rápida, né? Na minha época as pessoas falavam, vou estudar, passei e começar a receber salário no próximo mês. Não é fácil passar em concurso público, né? Mas a advocacia não é uma profissão de persistência, é uma profissão de fé. Então essas três coisinhas importantes. Você precisa ter conhecimento, estudar, direito é uma ciência, não se esqueçam disso. Vocês precisam hoje ter noção de empreendedorismo, que envolve todas as questões de administração, domínio de linguagem, redes sociais e etc. Mas vocês precisam ter fé. Fé em você mesmo e fé na profissão, sabendo que ela ainda é uma profissão que demora a dar resultados. Mas ela dá. E esses resultados, posso assegurar a cada um de vocês, são muito bons. E para os nossos advogados experientes, doutor Guzuco, qual o conselho que o senhor daria? E falar para o jovem, às vezes parece ser um pouco mais fácil. A gente fala das nossas experiências. E para aquele colega advogado que já está aí na profissão há alguns anos? Que trabalhemos para recuperar os espaços de convivência suprimidos pela pandemia. Para os mais experientes, o que está faltando, ao meu ver, na verdade, é aquele convívio antigo nos fóruns, né? Todos os dias nos fóruns você encontrava os colegas, dialogava com eles, sabia das coisas, sabia das dificuldades, e nós perdemos com a pandemia esse espaço de convivência. Nós precisamos resgatar isso, nós precisamos reinventar esses espaços de convivência. Porque o direito nós já sabemos, né? O processo nós já sabemos. Claro que isso tudo muda e nós vamos nos aperfeiçoando, é evidente, mas nós já temos o traquejo para isso, né? A fé já está quase morrendo, já cristalizou dentro de nós, né? O que nos falta? Esse empreendedorismo. Mas para chegar a isto, não é fácil para os mais experientes sentar ali e ver uma palestra no YouTube. E sozinho, não, nós precisamos recuperar esses espaços de convivência. Eu não sei se é na ordem dos advogados, se é nos restaurantes, se é nas associações, se é nos bares. Eu gostaria que fosse na ordem, né? Esses espaços de convivência para nós são muito importantes e que a pandemia matou, sufragou, né? Infelizmente, é isso que
as nossas maiores dificuldades para os mais experientes, pelo menos no interior, eu tenho essa dificuldade, que é ficarmos privados dessa convivência com a advocacia. Ficamos ali isolados no nosso escritório, pensando na nossa vida, nos problemas e etc., e deixamos de viver com os outros colegas. Perfeito. Doutor Alexandre Ocuzzuco, olha, o papo está sensacional, mas infelizmente estamos chegando aqui aos minutos finais, a nossa diretora já está nos cobrando aqui, olha, o tempo já está estourando. Para encerrar, queria que o colega indicasse aí, consegue indicar um livro, uma indicação de leitura, uma indicação de uma série ou um filme? Tem dois filmes que recentemente eu assisti por indicação do professor Lênin Streck, que eu indico a advocacia, né? Nesses tempos difíceis de polarização, nesses tempos difíceis de desconfiança sobre a justiça, A Ponte dos Espiões e Luta por Justiça. São dois filmes fantásticos. Você vê, né, quando o famoso advogado Sobral disse: a advocacia não é uma profissão para os covardes, a profissão de coragem. Ele não estava dizendo, eu imagino que ele não estava dizendo nesta coragem de brigar, nesta forma incisiva de propor, né, de enfrentar e etc. Não, ele estava dizendo na coragem de defender determinadas pessoas. Será que nós somos verdadeiramente corajosos, advogados e advogadas corajosos, para defender alguns clientes atacados política, social, economicamente, em todos os tempos? É essa coragem que dizia Sobral. A coragem de ter o cliente como aquele que necessita e busca por justiça. E o advogado é um instrumento para isso. A Ponte dos Espiões traz esta coragem, né? E a luta por justiça, que é o exemplo daquela justiça material que todos nós buscamos, de discriminação que sofremos, né, no Brasil e no mundo. Que é muito legal de você ver um advogado voluntarioso e dedicado e dotado do dom, né, de fazer justiça mesmo, buscando ali inocentar um réu preso por preconceito racial. Esses dois filmes valem a pena. O professor Lênin indicou, eu assisti Ponte dos Espiões e Luta por Justiça. São dois filmes fantásticos. E o livro, a trilogia do Harari, Yuval Harari, né? Sapiens, Homo Sapiens, Sapiens, Homo Deus e 21 Conselhos para Viver no Século XXI, alguma coisa assim. Também fantástico, faz um retrato da humanidade, onde nós estávamos, onde estamos e para onde vamos. Eu recomendo muito a leitura desses 3 livros. Doutor Ocuzzuco, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra, foi um prazer rever o colega e poder ter esse bate-papo aqui tão gostoso, aprender aqui uma verdadeira aula de advocacia, de prerrogativas, de OAB. Olha, muito satisfeito, muito feliz de estar aqui neste dia com o senhor. A alegria minha de revê-lo, Luiz, é sempre bom rever os amigos. Agradecer ao presidente Paulo Kisse, à subseção de Carapicuíba pelo convite. O Paulo já vem me convidando outras vezes e eu tenho faltado aqui com o Paulo. Me convidou um dia para o café da manhã, sempre me chama no WhatsApp. É uma pessoa muito querida, essa grande liderança da advocacia. E o que eu puder ajudá-lo, estamos à disposição. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho à frente dessa valorosa advocacia da cidade de Carapicuíba e de toda essa região aqui, né? Essa região em que Paulo vai se tornando uma grande liderança. É uma honra, um prazer e uma felicidade ver vocês dois trabalhando juntos em prol da nossa profissão. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga internauta, que esteve conosco aqui neste mais um episódio do Pod 181 da subseção de Carapicuíba. Não se esqueça, deixe aí o seu like, faça o seu comentário, assista os outros programas desse podcast. Aqui tem muito conteúdo, 24 horas para você.
Aqui é um podcast promovido pela diretoria da subseção de Carapicuíba, trabalhos técnicos e produção de Samanta Vieira, André Ibanes e Diego Batista. Muito obrigado, fique conosco, fique com Deus, um beijo no coração, até a próxima.